Convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Tu devias ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje de manhã. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: tu devias ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, 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 tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos
debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, não me vereis mais, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmo direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu disse, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Divina-nos, a nós descer, divina-nos, divina luz, em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus. E no domínio de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras de Satanás. Pois não é a homem que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão espalhados nos ares. Amados irmãos e irmãs, bendito seja Deus que vem ao encontro de cada um de nós. A mão do Senhor é viva, a mão do Senhor é generosa, a mão do Senhor fala ao coração abatido, entristecido e acabrunhado. O Senhor, Ele nos conhece e Ele não permitiria que nós passássemos por nenhuma prova sem antes nos conceder a força necessária. Desde quando começamos a novena, me veio muito forte que essa novena da misericórdia seria uma grande batalha espiritual. E o entendimento é que essa batalha não acontece dos humores humanos. O meu inimigo, a minha maior dificuldade não é você. A minha maior dificuldade não é alguém da minha família. A minha maior dificuldade não é aquele meu colega de trabalho ou aquele amigo que me conhece do avesso e sabe o que eu tenho de virtude e o que eu tenho de fraqueza. A batalha, ela acontece nos ares, contra os espíritos que estão espalhados, querendo impedir que a graça aconteça na sua vida. Às vezes, nós nos irritamos e construímos
uma aversão profunda por algumas pessoas. E julgamos que isso seja uma antipatia ou uma empatia. Mas não é. Pode ser que exista algo que esteja manobrando a sua casa, a sua vida, a sua saúde, o seu coração. E São Paulo disse: eu quero confortar o seu coração, porque a nossa luta não é contra o homem e nem contra a carne, mas a nossa luta, ela acontece nos ares, e nós precisamos colocar a nossa esperança naquele que nos chamou, naquele que nos conforta, naquele que nos dá a força para lutar contra toda agressão e afronta. Meus irmãos, sabe onde Paulo se encontra no momento em que ele escreveu essa carta? Preso. Paulo está dentro de uma cela. Paulo já foi julgado e Paulo está esperando a sua condenação. Aliás, a condenação já aconteceu. Agora Paulo está aguardando o momento em que ele será decapitado. A cabeça dele será arrancada. E imagina, com aquela condenação de morte, Paulo se levanta daquela dor e daquela afronta, daquela cela fria, e diz aos irmãos: confortai-vos no Senhor, confortai-vos no Senhor, buscai o Senhor e deixai Ele cuidar de ti. E Ele nos ensinou a armadura do cristão. Essa armadura vai nos legitimar para toda guerra e para toda batalha. E é essa graça que o Espírito Santo concederá à nossa comunidade e a todos que chegam aqui de boa vontade. Então, São Paulo começa dizendo: cingi os vossos rins com a verdade. O rim é a purificação do corpo do homem. Quando eu tenho a experiência de visitar muitos enfermos em hospitais, e quantas vezes eu cheguei e as pessoas me dizem assim, os médicos, enfermeiros, eu sempre pergunto: como está essa situação, Frei? Os rins já pararam. Então, agora, e quando o rim para, consequentemente, os outros órgãos vão parando. Então a gente reza, a gente pede que aquele rim volte a funcionar, que ele volte a purificar. Mas hoje São Paulo me ensinou: os seus rins precisam ser purificados na verdade. Quem nos purifica e quem nos liberta de toda prisão e de toda amarra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, quando ela está te cingindo, por exemplo, eu estou aqui amarrado com essa corda, nós chamamos o símbolo. Então você aperta os rins. Ter esse símbolo nos meus rins está me lembrando que eu tenho que ter uma disposição. Mas essa disposição não é a energia do meu organismo. Essa disposição não é a minha capacidade criativa de fazer. Essa disposição é a verdade. A verdade vem de Deus. Na verdade, a verdade é Deus. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os nossos rins, eles precisam estar nesta verdade. E quando nós começamos a sofrer essa purificação na verdade,
todas as ilusões, todas as miragens, todos os enganos e toda a força destrutiva que se levantou contra a sua família, ela chega ao fim. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas assim: Frei Oslan, eu estava cego, eu estava surdo. Uma vez um jovem, querido amigo falou assim: você não é meu amigo, Oslan, por que você não me falou? E você algum dia escutou alguém? Você não escutava ninguém. Agora por que você acordou? De onde veio esse start dentro de você? Como é que você chegou a essa conclusão que estava errado? É a mão de Deus. É a mão de Deus. Então, nesse caminho, nós não podemos ser seduzidos. Nós não podemos ficar embriagados. Nós não podemos ficar fora da sobriedade. Porque quando nós nos embriagamos e ficamos fora da sobriedade, nós perdemos a capacidade de discernimento e de escolha. E nós começamos a nos enganar e a nos confundir. E nós começamos a sofrer várias infecções dentro de nós. Infecções físicas, infecções espirituais. E uma infecção, ela vai gerando a morte. Ela vai tirando a vida. Então, o primeiro passo é a verdade. Mas essa verdade não é você chegar lá para sua esposa e dizer isso, aquilo, ou dizer para um filho, ou dizer para um amigo, ou dizer para alguém. Essa verdade é sua. É uma confissão que você faz para você mesmo. Essa situação eu não vou mais admitir na minha história. Porque é uma vida individualizada diante de Deus. E a libertação quem precisa é você. Então, neste momento, eu peço a todos que me ajudam no mundo espiritual, que possa cingir vocês com a verdade. Que os anjos possam agora colocar em vocês esse símbolo que te aperta e que te desperta para uma vida na verdade. O segundo passo, a couraça da justiça, a investidura, a roupa. Não sei se vocês já ouviram que diz assim: fulano está com a pele grossa, fulano é casca grossa. Por que a gente fica casca grossa? Já escutei isso muito dos mais velhos. Frei Oslan, eu sou vacinado contra isso aí. Já sou mais velho, já passei por muitas situações e eu sei o que significa isso. Então a gente vai ficando mais resistente. Mas a nossa resistência não pode ser de um coração endurecido. Às vezes nós somos muito casca grossa. Nós somos revestidos do endurecimento. Eu não confio em homem nenhum que trai, é mentiroso, desonesto, é assim, assim, assim. Eu não confio nas pessoas. Eu não confio no governo. Eu não confio nas pessoas que estão na minha casa. E a gente começa a gerar uma série de impossibilidades, porque nós somos feridos e nós ficamos traumatizados e gerou uma casca grossa em nós. Nós vamos perdendo a sensibilidade e vamos nos tornando pessoas muito frias e indiferentes. Eu não consigo me emocionar, eu não consigo me abrir, eu não consigo ouvir essa palavra. Frei Oslan está falando, lá no meu coração pode estar: isso é verdade, não é verdade, isso é mais uma conversa. Você não é culpado disso, mas é a história de vida que deixou o seu coração esfriar. Por exemplo,
Quantas pessoas também já me disseram: olha, Frei, não dou esmola no semáforo. Por quê? Eu vou lá, vou dar R$1, R$2, R$10, aquela pessoa vai comprar cachaça. E o que que tem? Você é o administrador da esmola? Não. Você fez a sua parte. Agora é a obrigação do outro aprender a administrar a sua generosidade. Mas a gente vive numa circunstância de tanta desonestidade que a gente quer que as pessoas provem que elas estão sendo honestas. E nós não podemos ser o administrador da providência que é de Deus. Graças a Deus que você pôde ajudar. Graças a Deus que você pôde servir. Agora o outro, no momento em que você me dá uma esmola, eu já tenho a responsabilidade de administrar aquilo com justiça. Você já não tem mais nada a ver com isso. E São Paulo, falando aos Coríntios, ele disse assim: tenham cuidado para não esfriar a caridade entre vós, porque nós ficamos muito ressabiados com algumas situações. Mas a couraça que você e eu precisamos adquirir do Espírito não é a indiferença e não é o coração frio, mas é a justiça. E nós, quando começamos a caminhar numa vivência justa, nós deixamos de ser bonzinhos e começamos a identificar a necessidade de quem está próximo de nós. E quem é justo não será atingido pela lança do diabo, porque a justiça não permite que o mal venha gerar nenhum tipo de ferida dentro de você. Agora, quando nós somos injustos, nós abrimos algumas brechas dentro de nós, e o mal entra e faz ali o seu ninho. Vocês se recordam de Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da terra. E chegou uma mulher e disse assim: Rei Salomão, eu preciso do seu discernimento. O que aconteceu? Essa mulher roubou o meu filho. Esse filho é meu. E a mulher disse: não, esse filho é meu. E as duas mulheres começaram a brigar. E Salomão ficou olhando para as duas. Uma disse: eu quero o filho. A outra: eu quero o filho. Salomão virou e falou assim: então eu tenho uma decisão. Nós vamos dividir a criança em dois, e um leva uma parte, a outra leva outra parte. A mãe, a falsa mãe, falou: então tá certo. A outra falou: jamais, porque mãe nenhuma quer ver o filho morrer. Virou e falou: você pode levar a criança. Na hora que ela disse: você pode levar a criança, Salomão falou: devolve o filho, porque é dela. A sua injustiça te cega, e a justiça liberta. Então, ser revestido da couraça da justiça é perceber que é a mão de Deus quem dá a direção de todas as coisas. E uma vez eu ouvi um homem de governo, um ministro, falando assim, eu achei muito forte aqui: eu prefiro defender uma verdade que tem ares de injustiça do que defender uma injustiça porque ela tem ares de verdade. E às vezes, quando nós estamos fazendo algo na justiça, gera aquela revolta, mas na verdade aquele é o antídoto para curar a grande mazela que está dentro de nós. Então, a nossa carne, a nossa estrutura, a nossa pele deve ser revestida da justiça, que é prova do Espírito Santo em nós. O terceiro item da armadura de Deus
é está de prontidão. Calçar as sandálias da prontidão. Calçar as sandálias da prontidão, ninguém fica de sapato dentro de casa. E calçar uma sandália, colocar um calçado, é você estar disponível para o anúncio. É você ter prontidão. E prontidão é enrijecer o espírito para fazer algo. É você se colocar à disposição daquele sentimento nobre que está dentro de você. E calçar a sandália da prontidão é você não se preocupar se os seus pés serão ou não feridos. Então você não sai na loucura do tempo. Você não sai como um fugitivo que esquece o calçado, mas você reforça a proteção da planta dos seus pés, que vão te dar o sustento para caminhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e os seus pés não serão feridos, porque eu preciso que você esteja de pé, mas para estar de pé os seus pés precisam estar protegidos. Por isso que o profeta vai dizer: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Então, a luz que me entusiasma, a luz que me coloca em prontidão, a luz que vai abrindo caminhos, é a própria palavra viva do Senhor, que é a ordem. Certa ocasião, o Espírito de Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Josué só ouviu essa palavra do Espírito: ser forte e corajoso. E essa ordem que ele recebeu era o Senhor convencendo ele de que a fortaleza e a coragem do alto já estava dentro dele. E você precisa hoje ter essa disposição. E quando nós somos afligidos, quando nós estamos numa situação de muita afronta, a primeira coisa que nós perdemos é a disposição. A disposição de andar, a disposição de perseverar, a disposição de construir um caminho. E essa disposição exige de nós a coragem. Então, vá visualizando em você. Você tem nos seus rins, na sua cintura, um cordão que é a verdade. A sua roupa é a couraça da justiça. É o Espírito Santo te revestindo da sua força e do seu entendimento. E os seus pés têm uma disposição que ela é toda divina. E nós ganhamos um outro item, que é o escudo da fé. Vejam, todas as coisas que vocês receberam até agora é uma proteção da sua própria estrutura: couraça, os rins e a sandália. Mas agora você ganha um escudo para você se defender de toda afronta alheia. E esse escudo é da fé. Nós precisamos de fé para não nos confundirmos com as coisas que estão acontecendo no tempo. Eu não caminho no que eu vejo, eu caminho naquilo que creio. E quando eu vejo uma afronta que vem dessa direção, eu levanto o escudo da minha confiança em Deus. Quando uma outra afronta vem dessa direção, eu levanto o escudo da fé. Eu levanto o escudo da fé para essa direção. Eu levanto o escudo da fé para essa direção. E eu começo a perceber que eu não sou mais influenciado, e eu não sou mais atingido pelas condições alheias que estão próximas de mim, porque a minha confiança não está em quem está aqui do meu lado,
mas a minha confiança, toda ela é de Deus. Então é o escudo da fé. Então eu peço ao Espírito Santo, não sei qual é a situação que você está passando, mas que naquele determinado momento você se sentiu fragilizado, porque às vezes você está aqui lutando de frente, chega alguém e te apunhala pelas costas, e você não imaginava que aquilo aconteceria, mas você precisa dessa proteção, que é um escudo de aço do Espírito Santo, para vencer as afrontas do tempo e as afrontas dos homens, e as afrontas que se levantam contra a nossa vida e a nossa autoridade. E o outro utensílio que você ganhará é o capacete da salvação. Um capacete que salva. Esse capacete são as luzes do Espírito Santo, que vem sobre a tua mente, o teu sistema profundo e inteligente criado por Deus. E essa força do Espírito Santo te dá um discernimento de tudo que você está passando. E você começa a perceber que todas as coisas estão certas. As coisas não estão erradas, porque você tem entendimento. A luz do Espírito Santo, a energia, a força do Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento e vai fazendo você entender as ações dos homens, as ações do mundo espiritual e as ações da terra. E o capacete salva, porque Paulo já sabe que a cabeça dele vai ser decapitada, mas Paulo cresceu na esperança que a vida dele não era material, que a vida dele não era simplesmente aquele corpo. E mesmo que venham cortar a minha cabeça, não vão arrancar a minha vida. E mesmo que venham ferir a minha mente, e mesmo que venham colocar um engano dentro de mim, ninguém tem o poder de arrancar a minha vida. Por isso nós chamamos o capacete da salvação. E por fim, nós vamos receber o gládio da palavra de Deus. Uma palavra que ilumina meu passo. Essa palavra é a luz do Espírito Santo. Agora, a espada da palavra de Deus, ela vai ser colocada em suas mãos. E por onde você passar, você dividirá todas as coisas. Você terá o poder de discernir entre todas as coisas. E você começará a perceber que o Senhor é favorável a todas as suas necessidades. E o gládio, a espada, é para desenterrar, é para sepultar, é para matar toda ação do mal na sua vida, na sua família, na sua estrutura. Meus irmãos, nós recebemos o símbolo da verdade, a couraça da justiça, nós recebemos a sandália da prontidão, nós recebemos o escudo da fé, nós recebemos o capacete da salvação e recebemos a espada que mata tudo aquilo que se levanta contra a autoridade de Deus. Você está habilitado para continuar o seu caminho. Você está habilitado para vencer todas as provações da sua vida. E nada e ninguém tem o poder de tirar a sua paz. Nada e ninguém tem o poder de tirar a sua esperança, que é toda em Deus. E no evangelho de hoje, nós estamos ouvindo aquele momento em que Jesus olha para Jerusalém e ele tem a vista mais bela de Jerusalém.
E naquele momento ele diz: Jerusalém, Jerusalém, como eu desejei fazer o bem para ti, como eu desejei estar próximo de ti. Mas aquele povo de Jerusalém, eles não tinham o símbolo da verdade, eles não tinham a couraça da justiça, o capacete da salvação, nem a prontidão e nem o escudo da fé. Então eles foram visitados por Deus e não perceberam que Deus estava lá. E lá em Jerusalém, meus irmãos, esse lugar que Jesus estava se chama Dominus Flevit, significa: aqui o Senhor chorou. Jesus se ajoelhou e ele começou a chorar, porque ele desejou estar próximo daquelas pessoas, e aquelas pessoas o rejeitaram, ao ponto dele escutar: você deveria fugir daqui, porque querem lhe matar. Mas ele não veio para salvar a sua vida, ele veio para doar a própria vida. E Jesus disse: eu vou entrar por essa porta e nunca mais você me verá, até o dia em que eu disser: bendito que vem em nome do Senhor. Vocês lembram no domingo de Ramos que o Senhor entra pela porta do pastor, pela porta das ovelhas. E quando Jesus entra pela porta das ovelhas, os pobres de Deus, os que foram curados por Jesus, o povo que experimentou a misericórdia, vinham gritando e dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Rei de Israel, Ele é a promessa viva de Deus na nossa vida. E naquele momento que Jesus vai entrando pela porta, se cumpre a profecia. Mas sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus deixou para Israel: é a última vez que eu estarei aqui. E daquele momento em diante, Jesus, do domingo de Ramos até a quinta-feira, ele só recebeu afrontas, 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 e na sexta-feira foi morto e sepultado na cruz. Meus irmãos, aquela situação não era uma palavra de força, não era uma palavra que estava colocando Jesus numa situação de prova, mas Jesus olha e disse: nunca mais eu vou pisar em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? No século IV, o reino otomano tomou Jerusalém, e tinha uma profecia que algum dia o Messias iria vir em Jerusalém para salvar o povo. Sabe o que o rei otomano fez? O rei otomano pegou uma barra de bronze, mandou tampar aquela porta e mandou colocar pedras emparedando a porta, e ele disse: em Jerusalém nunca mais o Messias vai pisar. Aqui em Jerusalém ele não pisa e ele não é bem-vindo. E até hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver aquela porta fechada, porque a profecia é que ele passaria por aquela porta e o povo gritaria: Hosana, Hosana a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E ainda hoje, quando nós rezamos a missa, nós estamos dizendo que Jesus está aqui. Jesus não pisa em Jerusalém, mas Jesus está aqui na Ceilândia e no Penorte. Amém. Ele está vivo na nossa vida, no nosso coração, na nossa estrutura, no nosso ser. E eu quero dizer para vocês, Jesus chorou naquele dia. E sabe por que Jesus chorou? Porque ele viu a dureza do coração daquele povo. E hoje eu quero confessar a vocês que eu estou muito constrangido de estar aqui.
Eu estou com vergonha de vocês. Sabe por quê? Porque vocês vieram debaixo dessa chuva. Vocês viram que ia chover. Vocês viram que as coisas estavam ventando o contrário. E vocês não desistiram de vir ver Jesus. Amém. Vocês não desistiram de vir ver Jesus. E sabe quem é que te traz até aqui? A fé, é a esperança, é a confiança. Meus irmãos, essa cena que nós estamos testemunhando, eu estou todo arrepiado. Sabe por quê? Isso aqui é a presença viva de Jesus na nossa vida. Isso aqui é a prova que o Senhor está vivo. Nem a chuva, nem os tremores, nenhuma situação pode nos impedir de buscar a graça. E hoje, mais do que uma graça, nós queremos amar Jesus, nós queremos cuidar de Jesus, nós queremos sentir a sua presença que nos envolve, que nos dá esse sentimento profundo do cuidado dele na nossa vida. Então, eu quero pedir a Deus hoje que as nossas vidas sejam protegidas por essa mão que desde o momento em que nós fomos gerados ainda no Espírito, Ele nunca deixou de cuidar de nós. Que Jesus cuide de você, que Jesus cuide da sua família, que Jesus cuide dos seus desejos, das suas decisões, daquilo que você tanto precisa. E você tem condições, porque o Espírito Santo lhe deu a graça da armadura. E ninguém, nem no céu, nem na terra e nem nos infernos, tem o poder de te vencer, porque Jesus está contigo, hoje, agora e até a eternidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade de Deus na nossa vida. E eu gostaria de ler. Cadê a minha cartinha então? Eu recebi uma carta e gostaria, como as pessoas têm mandado várias cartas, eu escolho dentre elas uma para trazer para vocês verem as maravilhas que Deus está fazendo. O nosso maior sentimento aqui não é um milagre, não é receber uma graça física, mas é a gente perseverar. E isso aqui é perseverança. E a perseverança é a gente começar a perceber que todas as coisas sopram contrárias, mas hoje a gente está aqui. Eu não tive coragem de levantar a mão para o céu e pedir para não chover. Estou ficando doido. Chuva é graça, chuva é bênção. A chuva é a graça de Deus. Então se tem chuva, tem vida. Deus me livre pedir para não chover. Olá, querido Frei Oslan. Sua bênção. Frei, venho contar o meu testemunho. Frei, venho contar o meu testemunho. Eu tenho um compadre, o nome dele é Carlos Grobeiro, que tinha problemas sérios de fígado, precisando inclusive de um transplante total, pois o transplante parcial não resolveria seu problema. Contudo, Frei, era uma situação complicada, pois o tipo sanguíneo dele é raro, o que diminuía a cada dia mais a expectativa de achar um doador, o quanto antes, pois o mesmo corria risco de morte. E para complicar mais ainda, a sua veia aorta estava entupida. Frei, no 4º dia da novena, o Senhor pedia a Nossa Senhora que colocasse tudo no lugar, que o Espírito Santo colocasse tudo no lugar. E então eu pedi com muita fé
que Deus e Nossa Senhora colocasse tudo no lugar, literalmente. Pedi a Deus e a Maria, nossa mãe, que curasse o meu cunhado, que devolvesse sua vida de volta, pois este precisava de um milagre. Frei, quando o Senhor passava com o Santíssimo no meio de nós, eu o toquei. Eu senti um forte cheiro de rosas, senti uma alegria, eu não conseguia conter meu choro. Então, nessa hora, Frei, tomei posse da graça, pois tinha convicção de que meu clamor tinha sido ouvido. Passou a semana e nada da notícia de um doador. Porém, eu acendi minha vela todos os dias antecedentes ao próximo dia da novena, pedindo a Nossa Senhora e ao Espírito Santo que colocasse tudo no lugar, e que se assim fizesse, eu daria o testemunho. Mas a semana passou e nada. Então chegou o 5º dia da novena e novamente eu firmei no meu propósito. Pedi a Deus a graça, mas pedia que o Pai fizesse, não a minha vontade, mas a sua vontade. E falei que se aparecesse um doador, eu assistiria à missa de joelhos. E durante a novena foi revelado que um homem estava sendo curado do fígado. Frei, tomei posse da graça, chorei muito, mas eu não sabia que meu compadre já estava internado, se preparando